It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. No dia 8 de agosto de 2007, o índice Dow Jones fechou com a maior queda em 4 anos, caindo 13.270 pontos. Era o reflexo do início da pior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929, que teve o seu ápice em 2008, ficando conhecida como bolha imobiliária. O estouro da bolha imobiliária deflagrou na declaração de falência do tradicional banco de investimentos Lehman Brothers e das gigantes do crédito Fannie Mae e Freddie Mac, fazendo com que a crise se alastrasse por todo o mundo, impactando países como Grécia, Espanha, Irlanda, Islândia e Portugal. No Brasil, a Bolsa de Valores chegou a cair mais de 10%. Em 2003, os juros americanos estavam em baixa, enquanto a economia seguia em pleno crescimento. Com isso, os bancos decidiram criar hipotecas de alto risco, as chamadas subprime. A falta de regulação incentivou os bancos a adotarem práticas cada vez mais arriscadas na concessão de créditos de alto risco. O aumento da procura levou à valorização dos imóveis, esgotando os clientes do perfil Prime, de modo que os bancos passaram a facilitar o crédito para clientes com históricos de dívidas, sem emprego, sem renda e sem patrimônio. Em seguida, veio a alta taxa de juros, fazendo com que os níveis de inadimplência disparassem, culminando em uma crise de confiança generalizada e falta de liquidez bancária. O efeito dominó causado pela crise financeira de 2008 nos Estados Unidos envolveu diversos fatores, como a concessão irrestrita de crédito, transferência de créditos desenfreada, em que os bancos transformavam o crédito de alto risco em derivativos e lançavam no mercado financeiro com valores 5 vezes superior à dívida original, inadimplência em massa e queda no preço dos imóveis. Após anos do estouro da bolha imobiliária norte-americana, já com o contexto de governança, de certa forma, instaurado dentro das organizações, tudo indica que o mundo, de fato, tem aprendido e respeitado o perigo das bolhas especulativas. É notório que a crise de 2008 foi resultado de um super-otimismo do mercado e de uma falta de consciência sobre a correta avaliação dos riscos, né? Em todo o processo dessa crise, é possível encontrar falhas de governança, mas que, a meu ver, 2 deles se destacam, que é a prestação de contas e a transparência. Então, é através da prestação de contas que se avalia se a manifestação dos stakeholders está sendo de fato respeitada. E nesse cenário, a avaliação equivocada das agências de avaliação de risco de crédito, né, levou empresas e bancos a assumirem posições de risco sem saber ao certo onde elas estavam entrando, né? Os bancos poderiam assumir livremente essas posições sem uma visão mais crítica das informações que eles recebiam? Sim. Mas as operações envolvendo o segmento subprime pode ser um grande exemplo do risco assumido sem que a devida prestação de contas tenha sido feita de forma bem feita, né? Agora, se os bancos tivessem sim conhecimento do risco que eles estavam assumindo, certamente eles não teriam comunicado da melhor forma com seus stakeholders, ferindo então um dos outros princípios básicos, que é a transparência, outro pilar essencial da governança corporativa. O Conselho de Administração também é uma peça fundamental nesse ponto, né? É ele que define os rumos do negócio e tem a responsabilidade de motivar o nível de risco assumido. E deste modo, se trouxermos à tona, né, para o fato da bolha imobiliária, podemos crer que o papel do Conselho de Administração não tenha sido corretamente executado, levando então os bancos e as empresas a assumirem riscos elevados em troca, de fato, de possibilidade de ganhos maiores. Outro ponto é que esse somatório de riscos, né, não considerou uma possível mudança brusca na estrutura macroeconômica, e foi de fato o que aconteceu, né? O aumento dos juros de forma repentina trouxe todo esse contexto. Então, diversas empresas demonstraram em seus balanços enormes prejuízos, e houve o risco de um dos maiores bancos e 2 das maiores empresas de hipoteca dos Estados Unidos falir. E se então não tivesse ocorrido
a intervenção do governo norte-americano, né, com subsídios, né, gigantescos financeiros, talvez a consequência disso tudo teria sido ainda maior. Eles disponibilizaram esse dinheiro a fim de reduzir, então, os riscos de um colapso da economia frente ao aumento de desemprego e consequência de redução da liquidez, né, a falta de dinheiro, de fato, circulando no mercado norte-americano. Trazendo para o contexto do ESG, acho que é importante colocar aqui dois fatores relevantes frente a toda essa crise. Sabemos que não houve uma certa avaliação devida da gestão de riscos quando então concedeu o crédito para o público subprime, criando então toda aquela especulação imobiliária em torno dessas concessões de créditos, né? Se os bancos sabiam de fato do risco que eles estavam assumindo, eles não prestaram conta de forma devida para os stakeholders que estão envolvidos dentro desse contexto. Se os bancos, de fato, sabiam o risco que estavam assumindo, eles não foram transparentes com o mercado, né? Então, assim, se esses dois pilares do ESG tivessem sido atendidos, a gente não teria, talvez, o que culminou na bolha imobiliária, né? Ou a gente não teria tido a crise financeira nos Estados Unidos, uma das maiores já existentes pós a crise de 29, né? É um exemplo prático da importância hoje do ESG para o mundo atual, né? Frente ao contexto do pilar da governança.